paz do Senhor, eu venho neste momento dar início ao culto. Eu vou estar lendo o Salmo 106, os versículos de 1 a 4. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. A tua benignidade dura para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, os que praticam a tua justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com teu povo, visita-me com a tua salvação. Amém? Glória a Deus. Estes versículos de 1 a 4 do Salmo 106 exalta a bondade, a benignidade de Deus e fala também que precisamos observá-lo, estar atento aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos, para que aprendamos cada vez mais com Ele e praticamos a tua justiça em todo o tempo. Para que assim o Senhor venha nos visitar com a tua salvação. Amém? Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha nos ensinar, Senhor, a cada vez mais estar firmes em Ti e aprendendo mais e mais contigo, para que possamos fazer a Tua vontade e ficar cada vez mais parecidos contigo, Senhor, e praticar a Tua justiça. Receba, Senhor, neste momento este culto, este momento que é dedicado exclusivamente a Ti, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Graça e paz. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Irmão, irmã, creia que Jesus levou os seus pecados na cruz do Calvário. E quando nós, arrependidos e arrependidas, colocamos esses nossos pecados, essas nossas transgressões, as nossas limitações, as nossas falhas, diante da cruz do Senhor. Quando nós entregamos a Ele aquilo que nós somos, aquilo que nós não conseguimos fazer, Ele nos perdoa. Em Cristo Jesus não há condenação. Não há condenação nenhuma. Mas nós precisamos nos arrepender, nós precisamos admitir que dependemos da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, do perdão do Senhor e da força que Ele nos dá através dele. Que nesse momento do nosso culto possamos entender, possamos trazer ao nosso coração essa palavra maravilhosa de Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a estar em Cristo Jesus. Que possamos pedir perdão pelas vezes que saímos um pouquinho fora da curva. Que nós não andamos segundo os caminhos que o Senhor Jesus estabelece para nós. Peçamos perdão por os nossos pecados. Peçamos perdão por todas as vezes que falhamos. O Senhor nos ouve, o Senhor te ouve nesta hora. Oremos. Querido Deus, nós queremos te agradecer por o Senhor ser um Deus misericordioso, um Deus de perdão, de graça. Senhor, queremos te pedir perdão pelas vezes que falhamos contigo. Que palavra maravilhosa, Senhor, de que não há condenação para aqueles que estamos em Ti. Queremos estar firmes nos Teus passos. Ouve, Senhor, a oração de cada irmão, de cada irmã, que nesta hora se coloca diante de Ti, humildemente, com as suas limitações, com os seus pecados, com as suas falhas. Nos ajuda, Senhor, a estar firmes no Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estar em Ti, Senhor, sempre, em todos os momentos da nossa vida. E perdoa os nossos pecados. Obrigado pelo Teu perdão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos condena, mas nos perdoa através desse ato glorioso de te pedir perdão. Nos perdoa, Senhor. Certos da Tua misericórdia e do Teu perdão, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Sinta-se perdoado. Sinta-se perdoada. Em nome de Jesus. Se você gosta de histórias, venha cá, venha já. Para quem gosta de história.
Venha cá, venha já. Olá! Chegou a hora da nossa história, mais uma história da Palavra de Deus que hoje está em Mateus 14, que é aquela história de quando Jesus e Pedro andam sobre as águas. Muito legal essa história, né? Jesus teve um dia bem cansativo. Ele tinha feito muitos milagres, muitas curas, tinha ensinado o povo e tinha multiplicado 5 pães e 2 peixinhos. É muito, né? E aí, quando chegou no finalzinho do dia, já bem de tardezinha, ele chamou seus discípulos e disse para eles assim: olha, vão para o outro lado do lago, porque eu quero ir ao monte orar. E Jesus subiu ao monte e foi orar sozinho. Ele queria ficar um tempo sozinho em oração. Os discípulos devem ter pensado assim: mas a gente passou o dia todo com Jesus, a gente está sempre com Ele, e agora Jesus manda a gente ir embora sozinho para o outro lado da Galileia, essa hora da noite. Tudo bem, vamos embora, né? Vocês acham que eles estavam com medo? Não, eles eram pescadores, estavam acostumados a passar a noite no rio, lá no lago pescando. E aí eles então foram lá para o barquinho, pro barco que eles tinham de pescador, e foram para o lago. Os discípulos entraram lá no seu barquinho, pensando que iam passar a noite toda lá no mar, e foram embora. Um segurando de um lado, outro segurando do outro. E entraram no lago. E conversa vai, conversa vem, foi escurecendo, Jesus lá orando. Começou a soprar um vento e esse vento foi ficando cada vez mais forte, foi agitando as águas, foram agitando e as águas foram entrando dentro do barco e eles tinham que correr: socorro, corre aqui, está entrando água no barco. E a água ia tomando conta e o barquinho sendo chacoalhado pelas ondas, pelo vento, e eles já estavam muito preocupados. Quando de repente, já tinha passado muito tempo, estava bem escuro, de repente eles veem alguém andando, vindo na direção deles, no meio da noite. Quando eles olharam, eles falaram assim: é um fantasma! Socorro! Gritando de medo. Mas não era um fantasma, era Jesus, que viu que eles estavam lá com medo. E aí Jesus disse assim para eles, bem forte: tenham bom ânimo, tenham coragem, sou eu, não temam. Eles viram que era Jesus, mas o Pedro, que estava lá no barquinho, ele pensou assim: será que é Jesus? E aí o Pedro disse assim: mestre, se é o Senhor que está andando sobre as águas, me chama, eu quero também andar sobre as águas. Aí Jesus disse para ele: vem. E ele pulou do barco e começou a andar sobre as águas. Pedro estava andando sobre as águas e ele viu aquilo tudo, eu estou andando, mas de repente ele olhou o vento, as águas balançando, e ele começou a afundar. Jesus foi na sua direção, tomou ele pela mão e foram até o barco. Quando eles entraram no barco, o vento se acalmou, pararam as fortes ondas, o mar ficou calmo. E os discípulos olharam para Jesus e disseram: verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Nós podemos crer e confiar nele. Ele é o Filho de Deus. E essa foi a nossa história. Fim. Irmãos e irmãs, nós estamos no momento de louvor do nosso culto, momento importante onde nós usamos as nossas vozes para louvar a Deus. Queríamos convidá-los a cantar junto conosco um cântico muito conhecido, muito lindo, que é Meu Prazer. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito,
em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Amém. A mesa, o pão, o vinho também, no peito um ato, com aquilo que vem. De um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa, parte o pão, lava os pés, aqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim meu vinho e o pão, e ao invés de rancor lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, no amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, no amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação.
levantou depois de ceiar, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho, no amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho, no amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. E o meu Jesus pensava em mim. Graça e paz, irmãos, glória a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em nome do Senhor, cultuando ao nosso Deus, momento muito especial, hoje segundo domingo, dia 11 de abril, e também eu quero fazer menção, ao dia do pastor, da pastora metodista, que o Senhor venha abençoar, venha suprir, fortalecer todos os pastores e pastoras da nossa igreja metodista na terceira região eclesiástica e também em todo o Brasil. Amém? Que o Senhor possa nos fortalecer, nos capacitar a cada dia, com fé, com esperança, para que possamos continuar fazendo, cumprindo a missão que Ele nos confiou. Amém, queridos? Então eu quero nesse momento também, vamos fazer a leitura do texto bíblico, da nossa reflexão nesta noite. Eu separei o evangelho aqui, Lucas 24, o versículo é o de número 13, nós vamos ler até o versículo de número 35. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são tolos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória?
e, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava a respeito deles em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, e, tendo partido, lhes deu. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele pelo caminho nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua palavra, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, por esse momento tão especial, Senhor, ao qual nós estamos, ó Pai, recebendo, Senhor, a tua porção, Senhor. Pai, que a tua palavra seja revelada aos nossos corações por meio do teu Santo Espírito, Senhor. Que o Senhor venha gerar vida no coração, Senhor, dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor. Que nós possamos receber tudo que o Senhor tem, Pai, já reservado para nós nesta noite, por meio da leitura da tua palavra, Senhor. Que os teus ensinos sejam vivos dentro de nós, Pai, e que nós possamos praticá-los, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amado, esse acontecimento, se deu na sequência aqui da ressurreição de Cristo. Então, foi no primeiro dia da semana, no domingo da ressurreição. Esses dois discípulos estavam retornando para suas casas, para sua aldeia chamada Emaús, Esse texto é um texto muito conhecido, mas o Senhor falou ao meu coração nesse momento, por meio desse texto, e eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos, Nós entendemos que frequentemente o Senhor está perto de nós, Porque Ele disse que nunca nos deixaria sós. Ele falou na sua palavra: nunca nos deixaria sós, nunca nos desampararia, que estaria sempre conosco, O Deus da vida, o Deus da paz, Ele prometeu e Ele cumpre a sua promessa. Ele diz que sempre estaria conosco, que nunca nos deixaria sós. Amém? Mas nós muitas vezes, como esses discípulos, nós não conseguimos perceber, Nós não conseguimos perceber que Jesus está conosco na nossa caminhada, na nossa trajetória. Então, nós vemos aqui nesse versículo de número 16 que os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. E muitas vezes nós ficamos assim, com os nossos olhos impedidos de reconhecer o Senhor Jesus ao nosso lado, de reconhecer a presença do Senhor Jesus em nós, E por que isso acontece? Por que os discípulos não o reconheceram? Porque muitas vezes nós não conseguimos reconhecer o Senhor do nosso lado, o Senhor caminhando conosco, Então, nós entendemos que isso pode ter acontecido com os discípulos e assim conosco também, por vários motivos. E um desses motivos é a dor, A dor da perda, O vazio que fica quando você perde alguém querido, quando alguém que você ama, que você está próximo e essa pessoa, você acaba perdendo esta pessoa, E o sofrimento, a tristeza, Hoje nós sabemos que muitas pessoas estão deprimidas, estão tristes, muitas famílias enlutadas, Porque perderam seus entes queridos, E a dor impede,
de perceber que Jesus está ao nosso lado, que o Senhor Jesus está conosco. Então a tristeza nos deprime, nos oprime e nos impede de ver Jesus. Amém, queridos? Então, sempre que nós estamos com alguma dificuldade, né, essa situação nos impede de ver Jesus conosco. E Jesus aqui, ele segue nesse diálogo com os discípulos, né, o versículo de número 17, ele faz uma pergunta, né? O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles estavam ali numa conversa e Jesus chegou, eles estavam relatando, né, eles estavam conversando a respeito do que havia acontecido em Jerusalém, né? E Jesus, era o assunto que eles estavam conversando, o assunto chegou, né? Muitas vezes a gente fala, o assunto chegou. Jesus, o próprio Jesus chegou naquele momento ali, né? E eles passaram a relatar aquilo que estava acontecendo. E nós entendemos aqui que essa pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, ele já sabia da resposta. Eles tinham total entendimento do que havia acontecido, né? Mas ele queria ver, né? Ele queria entender, né, o coração daqueles discípulos. Ele queria sentir, né, aquilo que estava acontecendo com eles no profundo, né, do coração deles, da alma deles. E eles pararam e responderam tristes, né, para o Senhor. Eles responderam aquela pergunta mexeu com eles, né? O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, né, para responder. Aquela pergunta mexeu com aqueles homens, com aqueles discípulos. Eles estavam profundamente deprimidos por conta dessa situação, né? E eles estavam ali rendidos ao fato de que o sonho havia acabado. Jesus havia morrido, né? O sonho deles havia chegado ao fim, né? E a vida para eles já não fazia mais sentido. Eles estavam retornando com esse pensamento, né? Então, amados, quantas situações nós temos vivido, situações negativas, situações de tristeza, situações de inseguranças, né? E essas situações têm nos paralisado, né? Têm nos trazido muito desconforto, muita insegurança, né? Mas eu quero dizer para você, né? Não se renda diante das situações negativas. Não se renda. Amém? Continue olhando para o Senhor Jesus. Jesus, Ele está conosco. Jesus, Ele está presente. Amém? E aqui, esse texto que nós separamos, né? Este diálogo, né, de Jesus com esses discípulos. Jesus mais uma vez faz uma pergunta a eles no versículo 19, né? Jesus mais uma vez pergunta para eles do que se trata, né? O porquê, o que estava acontecendo, né? E eles passaram a relatar aquilo que havia ocorrido, né? Que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, né? Apesar de Jesus saber bem do que havia acontecido, ele quis ouvir desses discípulos, né? E Jesus queria conhecer o que passava nos sentimentos, no coração desses discípulos. Mas nós entendemos que Jesus, ele é conhecedor de todas as coisas, mas ele quer saber o que se passa conosco. Ele quer que nós venhamos relatar a ele quer que nós venhamos nos achegar a ele, né? Numa intimidade, conversando com ele, falando para ele aquilo que são as nossas dúvidas, as nossas incertezas, aquilo que nos oprime, as nossas inseguranças, né? O Senhor quer ouvir de nós. E os ouvidos do Pai estão sempre atentos, o Senhor está atento, né, para nos ouvir e para nos
nos trazer palavras de conforto, para nos alentar em tempos difíceis. Amém, querido? Então, aqui os discípulos, no versículo de número 21, eles dizem que nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Então, nós vemos aqui, os discípulos, eles colocaram a confiança deles, a expectativa humana. Eles estavam ali para eles, Jesus ia redimi-los, Jesus ia ser aquele que ia livrá-los da mão dos seus opressores, E quando eles viram que nada disso havia acontecido, Jesus estava morto, eles se deprimiram, eles começaram a sofrer, e voltaram à sua caminhada, retornando para as suas casas. Então, amados, Romanos 15:13 diz assim na palavra do Senhor: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Esse é o nosso Deus, rico em esperança. Amém? Então, amados, esses discípulos colocaram a expectativa, naquilo que era a força humana, o pensamento humano. O Senhor Jesus, o nosso Deus, é o Deus da esperança, e Ele nos chama a nos encher de toda a esperança, de paz, que nós venhamos a crer em Deus verdadeiramente, e não nos atermos às circunstâncias, e não colocarmos as nossas expectativas, em situações humanas, mas colocar toda a nossa esperança no Deus da vida, o Deus que faz as coisas acontecerem. Amém, queridos? Então aqui nós vemos o Senhor falando, continua conversando com eles, o versículo de número 25, o Senhor continua falando conosco. Jesus, ele diz: como vocês são tolos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Então, amados, ali Jesus, eu entendo que nesse momento Jesus estava confrontando aqueles discípulos, ele os confrontou em amor, ele os tirou do seu lugar de conforto, porque eles abandonaram Jerusalém porque não creram nos relatos das mulheres que foram ao túmulo e viram o túmulo vazio, e eles não acreditaram, e eles estavam retornando para as suas vidas, quando Jesus já havia feito, ele já tinha realizado algo tremendo. Então, amados, Jesus os questionou nesse momento e para se inteirar da realidade humana, ou seja, então passa a compartilhar com eles a realidade divina naquele momento. Quando Jesus os questiona, ele queria entender o coração daqueles homens. E a palavra do Senhor Deus diz em Hebreus 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Amém? Então, o Senhor Jesus, ele já conhecia o coração, as intenções, ele conhece o coração, ele conhece as nossas intenções, mas ele quer que nós venhamos nos colocar diante dele, ele quer que nós venhamos a falar, a reconhecer, a nossa fraqueza. Aqueles homens estavam colocando suas expectativas, em situações humanas, e esqueceram que o Deus da vida, já havia prometido a eles que não estaria deixando eles sozinhos, que iria cumprir aquilo que estava nas Escrituras,
E então, amados, quando a realidade divina, né, ela supera as nossas expectativas, né, toda e qualquer expectativa humana, né, que nós venhamos trazer a realidade de Deus para as nossas vidas, porque Deus ele vai superar toda e qualquer expectativa nossa, amém? Então, se nós estamos vivendo situações constrangedoras, situações difíceis, coisas estão acontecendo que saíram totalmente do controle humano, mas jamais saiu do controle de Deus. Que nós coloquemos nossas expectativas, as nossas esperanças, nossa confiança no Senhor, no Deus da vida. Amém? E que a sua palavra seja viva no nosso coração. E ali, amados, Jesus, no versículo 29, ele recebeu ali um convite, né? Porque Jesus já ia passando, né, deles, já ia os deixando. E eles disseram ali, fique conosco, porque é tarde, né? Então eles pediram e receberam. Jesus ficou com eles. E eles receberam mais do que pediram e do que eles imaginaram. Porque Deus, ele sempre faz além. Amém, queridos? Deus, ele sempre faz mais do que nós pedimos, do que nós imaginamos, porque ele é Deus. Ele é Deus. Amém? E naquele momento ali, no versículo 31, então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença dele e disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele pelo caminho nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Glória a Deus. Olha, amados, coisa tremenda, né? Os olhos deles se abriram, porque eles passaram por aquele gesto que Jesus fez, né? No partir do pão, né? No momento, aquele momento foi um momento maravilhoso, né? O coração deles começou a arder no peito, eles sentiam o coração ardendo, a revelação de Deus sobre a vida deles, amém? Aquele gesto, eles reconheceram Jesus pelo gesto da partilha, da comunhão, amém, queridos? Então, isso é intimidade, intimidade com o Senhor, que nós possamos ter essa intimidade com o Senhor e ver, reconhecer o Senhor perto de nós em todos os momentos. Ele quer partilhar o pão, ele se apresentou como o pão da vida. Ele é aquele que nos alimenta, que nos supre, que supre todas as nossas necessidades. O Salmo de número 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor, eu de nada terei falta. Glória a Deus, amados. O Senhor se apresenta como o pão da vida, como o pão que desceu do céu, como alimento básico para a nossa vida, para a nossa existência. Então, amados, a presença dele, fixe os seus olhos na presença do Deus Todo-Poderoso, um Senhor que vive, que reina, que está ao nosso lado, que zela por nós. E não deixe que nada tire o teu olhar da presença maravilhosa do Senhor. Amém? Eu imagino que no momento que o Senhor Jesus ali partiu o pão, né, e serviu ali para os discípulos, eles possam ter visto a mão de Jesus, né? Eles possam ter olhado ali para as mãos de Jesus, eles possam ter visto as feridas transpassadas em suas mãos, eles possam ter olhado para o rosto de Jesus. Amém, querido? Naquele momento. E a gente fica imaginando, olha que momento maravilhoso, que momento incrível. Amém? Então, amados, o Senhor Jesus, ele está presente conosco. Ele enviou o seu Espírito. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus habita em todo aquele que o recebe, que recebe ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo vem habitar em nós. Então, ele é o pão que desceu do céu para trazer vida a todo aquele que nele crê. Então é tempo de esperança, irmãos. É tempo de caminharmos em esperança com os nossos olhos fixados em Jesus. Amém?
que a tristeza não venha ocupar os nossos corações, que não haja lugar para depressão nos nossos corações, na nossa vida, mas que haja lugar tão somente para o Senhor, o autor da vida, o autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Que a revelação divina, assim como ela atingiu o coração desses discípulos, que venha atingir os nossos corações por meio da palavra do Senhor. Que nós venhamos ler a palavra do Senhor todos os dias, que nós venhamos falar com o Senhor todos os dias, que nós venhamos a nos aprofundar nas maravilhas do Senhor. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E aqui o versículo de número 33, nós já vamos encerrar. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Amém, queridos? Na mesma hora, eles levantaram-se. E na mesma hora, eles retornaram para Jerusalém. Amém? Eles retornaram para o lugar onde eles estavam ali. E creio que ali havia uma missão para eles cumprirem ali. Então, amados, que nós possamos, em nome de Jesus, receber, essa revelação nos nossos corações. Que não importa se o caminho é escuro, se é perigoso, se está de noite, se nós não conseguimos enxergar muitas coisas, se nós não temos respostas para muitas coisas, mas que nós possamos com ousadia no Senhor prosseguir na caminhada, retomar a missão, cumprir os propósitos que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém? Então, amados, que assim como esses discípulos, eles foram contar, para os outros, eles foram anunciar ali o que havia acontecido, eles rapidamente, prontamente, eles se levantaram daquele lugar onde eles estavam e retornaram para contar, para testemunhar daquilo que havia acontecido. Eles estiveram com Jesus, eles estiveram com o Mestre, o Senhor, Ele ressuscitou, Então, que nós possamos nos levantar, nos posicionarmos e declararmos: a vida está em Jesus, o caminho está em Jesus, a nossa segurança está em Jesus, a nossa esperança está em Jesus. Que nós possamos contar isso às outras pessoas, que nós possamos testemunhar desse maravilhoso amor de Deus que está presente na nossa vida, um Deus que não nos esqueceu, que não nos deixou sozinhos, um Deus que não nos desamparou, em nenhum momento sequer. Ele está presente, Ele é a razão do nosso viver. Que nós venhamos caminhar em alegria, em esperança, com o coração grato a Deus, porque nesse tempo nós estamos firmes no Senhor, porque Ele nos chamou. Amém, queridos? Então, amados, a nossa esperança é o Senhor. Amém? Que o Senhor possa te fortalecer nesse tempo. Amém? Que Ele possa te acompanhar, continuar nos acompanhando todos os dias, acompanhando os nossos passos. Amém, queridos? Nós chegamos até aqui na força do Senhor, vamos prosseguir nessa mesma força. E nós sabemos que verdadeiramente Deus tem coisas tremendas, tremendas para o seu povo. Coisas maravilhosas para realizar em nós e por meio de nós. Louvado seja Deus. Então, amados, eu termino aqui. Fixe os seus olhos em Deus. Amém? Fixe os seus olhos em Deus. Que a tua família, que o teu lar seja abençoado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Naquele partir estava todo meu ser, partido por mim pelo meu viver. Eu vi no amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo meu ser, partido por mim pelo meu viver. Eu
em seu mergulhar.